Olá, boa tarde aos amigos da TV 247. Começando mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Léo. Tudo jóia? Como é que estão as coisas aí? Você está com a cara melhor. Ontem o pessoal estava preocupado com você, dizendo que você estava desanimado, muito cansado, não estava mais fazendo a live da noite. Você não fez a live da noite ontem, né? Não fiz não, Léo, porque esses dias estão uma correria, eu decidi terminar tudo aqui antes para poder ter paz de espírito. Eu tô acordando 5 horas da manhã, pegando firme, quando chega 9 da noite, eu já tô bêbado de sono. Se eu for fazer a live, eu vou ficar o tempo todo, não adianta. Mas eu tô meio em pânico aqui, Léo, porque agora não é só a obra aqui do apartamento, agora tem uma obra na rua também. E agora tá tudo balançando lá, parece que o prédio vai cair. E tem aquela coisa, uma patrola na rua cortando tudo. Eu falei, meu Deus. Léo, o que está caindo aparentemente é o governo Bolsonaro, né? Ou pelo menos a crise do Bolsonaro com o seu partido está gigantesca. A Veja disse que ele estava saindo do PSL. Ele já está dizendo que não vai sair por vontade própria. Pode sair eventualmente se for expulso do partido. Como é que você está vendo essa implosão da extrema-direita e essa briga? Bom, o PSL talvez seja o 15º partido do Bolsonaro, né? Ele vai na lógica de tentar ter o partido do eu sozinho. Mas aparentemente está chegando a um ponto aí de não retorno, vamos dizer assim. Sim, Léo, eu acho muito interessante. O primeiro ponto que eu acho interessantíssimo nesse momento é o seguinte: as últimas notícias mostraram que nós tivemos uma dopagem eleitoral em todo o processo eleitoral. Então, até os cargos do PSL, eles são contestáveis. O que significa que a gente deveria aproveitar esse momento, que tem uma disruptura do presidente da República com seu partido, tem uma disruptura do PSL, uma disruptura interna, tem uma clara percepção popular de fraude. É hora de retomar a democracia, Léo. As eleições de 2018 precisam ser refeitas. Eu nem digo precisam ser anuladas, porque a gente não teve um processo eleitoral. A gente teve simplesmente a elite decidindo os próximos políticos e pronto. Então eu acho que todo esse quebra-pau é oportunidade para a gente tentar recomeçar. Eu acho que é hora de recomeçar. Muito bom o que está acontecendo, o Bolsonaro bate de frente, cada um quer ser dono do PSL. Agora, já viu Itamar Franco abandonar um partido quando o partido decidiu partir para a privataria. Agora, ver falar que o partido vai expulsar o cargo mais alto da política, o presidente da República, é uma coisa completamente sem nexo. A gente está vivendo um momento completamente sem nexo. É hora de recomeçar, é hora dessa sociedade perceber que não adianta ter vencido o PT nas eleições, é preciso ter legitimidade, é preciso ter a sociedade querendo produzir. E hoje é necessário até mesmo que aqueles que foram os pirracentos que votaram no Bolsonaro para derrotar o PT, é necessário que eles entendam que sem democracia eles estão levando prejuízo. E todos os dias temos uma oportunidade, um motivo para recomeçar. Por que não? Por que esperar mais tempo? Pois é, Léo. Deixa eu ler o comentário do show aqui dizendo o seguinte. Boa tarde, amigos. Rumores de que Bozo vai para a UDN, partido que está sendo formado. Vai se parecer mais com o Lacerda, Carlos Lacerda, né, que era o antigo dono da UDN, só que o Lacerda era inteligente. Ô, Léo, tem umas coisas interessantes acontecendo. Ontem o Bolsonaro disse que não vai assinar o prêmio Camões, que o Chico Buarque ganhou como pelo conjunto da sua obra literária, né? E o pessoal achou que Chico Buarque fosse ficar chateado por não ter um diploma assinado pelo Bolsonaro. O Chico deu uma resposta muito boa, falou assim, olha, não ter a assinatura do Bolsonaro é o meu segundo Camões, né? Então ele ganhou 2 prêmios, ganhou o prêmio de literatura e ganhou o prêmio também de não ter o diploma do Jair Bolsonaro. É muito bom isso, né? Olha, eu fiz uma postagem no Twitter, eu vou repetir essa postagem aqui. Imagine que você acaba de se formar em física numa universidade privada. Essa universidade está passando por dificuldades e por causa das dificuldades o administrador foi substituído. Tem ali um administrador judicial. Apesar de ser um administrador judicial que conseguiu convencer o juiz que ele entende de administração, ele é terraplanista e você está se formando em física. Você vai querer a assinatura do administrador terraplanista como reitor no seu diploma? Claro que não. A assinatura do Bolsonaro no prêmio Camões é negar o prêmio,
É a mesma coisa de uma pessoa estar recebendo um diploma de doutorado em física e ter a assinatura do Olavo de Carvalho, ter a assinatura de um terraplanista. Então, uma coisa contradiz a outra. E realmente o que ele disse é uma coisa óbvia. Olha, uma pessoa que nega a arte, uma pessoa que atropela o artista, uma pessoa que desrespeita a importância da arte, se negar em assinar o prêmio Camões, é um segundo prêmio para ele, com certeza. Exatamente, Léo. Muito bom. Falando, Léo, sobre essa implosão total que a gente está tendo da direita, né? Outro fato interessante, eu vou abrir a notícia aqui para as pessoas acompanharem, é sobre o Alexandre Frota, Léo. O racha não é só no PSL, não. E o Frota, como ele foi ex-PSL, olha que interessante. Alexandre Frota divulga conversa em que Bolsonaro critica Osmar Terra, né? Aqui, deixa eu pegar... eleito pelo PSL, está abrindo mensagens de WhatsApp que o próprio Bolsonaro mandava para ele, e dizendo o seguinte, que o Bolsonaro nunca gostou desse ministro, que esse cara foi uma imposição do Temer, etc. e tal. Né? Aqui, ó, ele põe aqui, revirando minhas mensagens, achei várias coisas boas. Essa do mito ligando para mim para me alertar sobre Osmar Terra. Bolsonaro nunca gostou dele, foi uma imposição do MDB Temer via Onyx. O próprio me falou, nesse telefonema ele está preocupado com o que agora é realidade. Zero de cultura, né? Ou seja, que acabou o Ministério da Cultura no Brasil. A gente não tem mais Ministério da Cultura, né? A gente tem esse Ministério da Cidadania, que é um ministério que está acima da cultura. E o Frota dizendo que o Bolsonaro não gostava do cara, aceitou uma imposição do Temer, ou seja, o governo dele é continuidade do governo Temer, e já tinha aí uma perspectiva de que não houvesse investimentos em cultura no Brasil. Ué, isso só me leva a crer que o Bolsonaro é muito melhor que o Temer. É aquilo que eu vim afirmando há um certo tempo. O Bolsonaro, para você ter uma ideia, Léo, como que é possível enganar as pessoas, existe gente pior que o Bolsonaro. E até agora a sociedade não conseguia perceber isso. A sociedade não conseguia perceber que a articulação do golpe contra Dilma é ainda pior que o Bolsonaro, que o PSDB é ainda pior que o Bolsonaro. E nesse momento aí, o Bolsonaro se preocupava com cultura. Olha que coisa interessante. A gente que até então imaginava que o Bolsonaro era o inimigo número 1 da cultura, ele é ainda melhor do que o ministro da cultura, né? Porque ele se preocupou com o ministro da cultura. Mas não, o Bolsonaro, nessa época que ele mandou as mensagens para o Alexandre Frota, era uma pessoa que queria ser presidente do Brasil. O Bolsonaro hoje é uma pessoa que aceitou se tornar interventor no Brasil, o interventor dos Estados Unidos no Brasil. O Bolsonaro, antes das 2 últimas semanas de eleição, que foi o momento em que Bolsonaro fechou com os Estados Unidos, fechou com o Facebook, fechou com Israel, antes daquilo, eu acredito que o Bolsonaro tinha intenções de fazer coisas boas, sem saber como fazer coisas boas. As pessoas se revoltam quando eu falo isso, mas eu digo, olha, eu tenho plena consciência que o Bolsonaro nunca soube o que fazer. Isso eu tenho plena consciência. Mas também eu tenho consciência que o orgulho do Bolsonaro faria com que ele tentasse ser um bom presidente. Porque, afinal de contas, chegar à presidência e ser apenas um fracasso na presidência é uma coisa que ninguém gostaria. Nem o Temer gostaria de ser um eterno fracasso na presidência. O Bolsonaro, até então, no momento dessa conversa, ele queria realmente chegar à presidência da República e fazer alguma coisa que presta. Só que aí o Bolsonaro se vendeu. O Bolsonaro, ele fechou com Israel, fechou com os Estados Unidos, e agora ele não pode fazer nada pelo Brasil. Agora ele é só um interventor. Então, esse Bolsonaro dessa época falou até uma coisa legal, ele estava preocupado com a cultura. Tudo bem, ele só conseguia falar mal da Lei Rouanet, mas ele estava preocupado com a cultura. Sabia que esse ministro não seria eficiente, né? A Magda Família está dizendo, Chico Buarque, orgulho do Brasil. Não queremos a mancha da assinatura do Bozo no maior prêmio da literatura portuguesa. Léo, tem uma notícia que está repercutindo muito, mas muito, muito mesmo, né? Que é sobre o primeiro encontro do Moro e do Dallagnol depois da Vaza Jato. Né? Eu vou abrir, você vai ficar espantado, né? Olha aqui o que aconteceu no restaurante em Brasília. Coincidentemente, eles estavam no mesmo restaurante. Antes eu vou ler o comentário do Vladimir dizendo, Léo, cheguei à conclusão de que o PT é o partido Robin Hood. Quando a Petrobras era roubada, a gasolina era R$ 2,80, ou seja, distribuía o roubo com o povo. Hoje que a Petrobras não é mais roubada, a gasolina está a quase R$ 5,00. Pois é, né, Léo? Você vê, quando roubavam a Petrobras, a gasolina era barata. Agora, quando pararam de roubar, supostamente, né, a gasolina custa quase... Vai chegar o momento em que o povo vai falar que bom era o tempo da corrupção. Pode ser, Léo, pode ser. No Equador a coisa está pegando fogo e é um pouco por isso também.
Aqui, Zé Uchoa também está dizendo: contaminação de petróleo com DNA venezuelano no litoral do Nordeste prejudica nosso turismo. Seria sabotagem para matar 2 coelhos com uma paulada? O Bolsonaro também querendo atacar o turismo? Vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu botar a bola no campo aqui, antes agradecendo a Eunice Fishman chegando como assinante, e falar do tal encontro do Moro com o Dallagnol num restaurante. Olha isso aqui, Léo. A notícia bombou, evidentemente, foi muito repercutida, né? O Moro está evitando o Dallagnol. Está aqui, ó. Num restaurante em Brasília, Deltan se levantou certo de que o ministro Sérgio Moro iria até a sua mesa para cumprimentá-lo. Mas o ex-juiz apressou o passo para o local reservado pelo PSL e deixou o ex-colega de Curitiba no vácuo, né? Então é um romance, um relacionamento que está chegando ao fim, talvez por conveniência. O Moro sabe que não é mais conveniente mostrar proximidade com o Dallagnol. O que você acha disso aqui, Léo? Não sei qual era o restaurante, mas está aqui. Ó. Segundo o Estado de São Paulo, o Deltan se levantou, imaginava receber aquele cumprimento, quase que abriu os braços, falou assim: vem aqui, Moro, e o Moro passou batido. Parecendo, inclusive, o Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro foi tentar apertar a mão do Moro, não conseguiu. Eu vejo que a fragilidade do Moro é muito maior que a do Dallagnol. O Dallagnol tem uma proteção institucional, ele tem a vitalicidade, então, a menos que a gente faça uma pressão muito grande, o Ministério Público já mostrou que não está preocupado com os crimes do Dallagnol, já o Moro não. O Moro está por um fio, e esse fio chama-se o impedimento do Bolsonaro. Esse fio pode ser contextualizado também na suspeição do próprio Sérgio Moro, esse fio pode ser a percepção popular que a Lava Jato foi uma fraude. Tudo isso vai implicar no Sérgio Moro. E é importante dizer o seguinte, Léo, olha, em toda essa farsa que foi a Lava Jato, 99% do crime está nas costas do Sérgio Moro. Por quê? É absolutamente normal que um time esteja jogando do seu lado, por mais que a gente tenha no Brasil, que a gente tenha na Constituição a ideia de que o Ministério Público é fiscal da lei, existe uma percepção entre todos os juristas que no processo penal o Ministério Público tem esse ânimos de punir o cidadão. Então, o que o Dallagnol estava fazendo fazia parte de um jogo processual sujo, mas ele é aceito pelos juristas, já o que o Moro fez é inaceitável. Então nós podemos dizer que todos os vazamentos da Vaza Jato, eles assustam todo mundo e obviamente eles são vazamentos que chamam a atenção da necessidade de punição contra o Dallagnol, uma necessidade de punição contra o Sérgio Moro. Mas tirando a venda da atuação do Ministério Público, que foi isso que o Dallagnol fez, né? Lobby com banqueiro dali, lobby com banqueiro de lá, palestras daqui, palestras de lá, tirando essa venda da atuação do Ministério Público, o fato do Dallagnol ter perseguido a prisão do ex-presidente Lula é uma coisa estranha, porque ele não tinha nem convicções do Lula ter cometido crimes, o que significa que um Ministério Público como fiscal da lei jamais poderia ter feito aquilo, mas o Ministério Público, como é percebido no Brasil, como sendo um órgão responsável por botar na cadeia, é até aceitável. Volto a dizer, em termos morais, em termos constitucionais, não é aceitável. Ele deveria, obviamente, pedir absolvição se ele não tinha convicções que o Lula era culpado. Mas os juristas aceitam porque a ideia dos juristas é que o Ministério Público tem que perseguir e ferrar o cidadão de qualquer maneira. Já o Moro não. O Moro, sob hipótese alguma, ele poderia ter tomado as atitudes que ele tomou, como, por exemplo, orientar o Dallagnol. Então, de todos os vazamentos, a gente pode dizer que 99% do peso jurídico real, ou seja, 99% dos crimes cometidos nos vazamentos, aqueles vazamentos, demonstrados naqueles vazamentos, são do Sérgio Moro. Então é normal que o Sérgio Moro fique acuado, é normal que o Sérgio Moro tente mostrar que não é amigo do Dallagnol. Isso mostra muito mais uma fragilidade do Moro do que do Dallagnol. O Dallagnol tá tranquilo, vem cá, Morão, amigão. E o Moro corre e fala, não, esse trem tá queimando, esse trem tá dando errado. Porque o Moro está por um fio, o Dallagnol não. O Dallagnol está seguro pela falta de caráter, infelizmente, do seu conglomerado de procuradores que acham que é correto o que ele fez. Ou seja, ele não deve ser punido pelo CNMP, como você está dizendo. A Irene Brás está perguntando. Mais cedo hoje, quase perco. Né? A gente está fazendo mais cedo porque daqui a pouco, 6h30, vai ter o programa do Mercadante debatendo com a Gisele. Vai ser interessante também. Aqui. Léo, a Chalimar da Silva está dizendo, vamos aguardar delação de Deltan Dallagnol. Moro magoou, né? Tem muita gente fazendo comentários nesse sentido.
E eu queria mostrar para você a ironia do Vadi Damus, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, deputado, enfim. Está dizendo, quem vai delatar quem primeiro? Né? Ele fez assim, Moro evitou falar com Dallagnol no restaurante em Brasília. Ao saber disso, pensei cá com meus botões. No futuro próximo, qual dos dois fará a delação premiada e quem será delatado? Já pensou, Léo, será que é possível chegar num horizonte em que isso aconteça, em que o Dallagnol acabe delatando o Moro por rolos aí da Operação Lava Jato, revelados na Vaza Jato? Ô, Léo, eu acho que não. Primeiro, porque não existe interesse da justiça de investigar os casos da Lava Jato. Delatar os casos da Lava Jato agora que nós temos acesso aos vazamentos é a mesma coisa de descobrir os números da loteria depois do sorteio. É uma coisa absolutamente pública. Não tem mais necessidade de delator ou delatado. O crime está escancarado. O que há nesse momento é a necessidade de uma manifestação pública para que o crime seja realmente julgado e que os culpados sejam punidos, porque o crime está escancarado. Temos coisas hoje que não precisam de delações. O caso Queiroz. O caso Queiroz não precisa de delação, o caso está concluído. Podemos dizer que o caso está concluso para julgamento, é só o juiz chegar e julgar e botar o pessoal na cadeia, mas ele não vai julgar enquanto o dinheiro público estiver à disposição do Flávio para poder fazer a sua protelação de processo. Da mesma forma, é o caso do Moro e do Dallagnol. A gente não precisa mais de delações, já existem provas. A gente não precisa de um Palocci super afinado criando provas, a gente tem provas concretas. O que a gente precisa nesse momento é a vontade da justiça de perseguir aqueles que cometeram os crimes. E essa vontade está claro que ela não existe. Ela não existe, Léo. Heraldo Botelho está dizendo, Léo, o cúmulo da ironia do destino. Dallagnol delatar Moro para pegar prisão domiciliar. LH Vilela está me lembrando, a gente publicou essa notícia, está repercutindo muito hoje, que o Dias Toffoli, presidente do Supremo, vai receber um deputado de extrema-direita da Alemanha, Stefan Brandner. Realmente isso chama a atenção, é preocupante. João Gabriel Oliveira. Não é verdade, Stupa. O MP é considerado uma parte desinteressada. Não é seu papel condenar se não houver provas. Muito menos com motivações políticas, como ficou evidente. Dallagnol também é implicado juridicamente, sim. Esse é um aspecto importante, Léo. Muitas pessoas acham que o MP tem a obrigação de acusar. Não, ele é o fiscal da lei. A polícia faz o inquérito e o MP pode acusar ou não acusar, se ele achar que não tem provas, né? Em termos constitucionais, a obrigação do MP é, inclusive, pedir absolvição, que é o que o colega falou. A Constituição fala isso, o MP é fiscal da lei, e o processo penal é muito claro nesse sentido. Se o MP, se o Ministério Público não acreditar no processo, ele tem a obrigação de pedir ao juiz, o juiz não precisa necessariamente aceitar a palavra do procurador, a coisa vai até o PGR, lógico, mas se o procurador não acredita, como o próprio Dallagnol não acreditava nas provas, não acreditava no cometimento do crime, ele tinha a obrigação de falar que não acredita e pedir absolvição. O que acontece é que hoje tem um joguinho e esse joguinho está sendo aceito pelos juristas. O que eu quero dizer é exatamente isso. O que o colega trouxe é extremamente pertinente, mas o problema é que o outro ponto, que o MP é simplesmente um órgão com a obrigação de botar na cadeia, custe o que custar, ele é um ponto errado, mas está sendo eleito por maioria de votos, porque nós temos uma sociedade hoje que está batendo palmas para essa ideia punitivista, essa ideia de que, indiferente de ser verdade ou mentira, se tiver uma oportunidade para colocar alguém mais rico na cadeia, coloque esse alguém mais rico na cadeia. Hoje, a inveja está imperando. Olha, aquele camarada lá provavelmente cometeu crime, porque ele é rico, bota na cadeia. Nossa, não tem prova nenhuma, bota na cadeia. É político, bota na cadeia. Nossa sociedade está assim. Eu votei no outro, aquele ganhou, boto aquele ali na cadeia. Aí, infelizmente, as pessoas não estão percebendo que isso vai repercutir na sociedade como um todo. E vai destruindo a sociedade, a confiança interna na sociedade. O Salles está dizendo, pergunta para quem não gosta do PT e do Lula, valeu mesmo tirar o PT? O que você ganhou com isso? Léo, nessa sociedade punitivista acontecem coisas muito curiosas. Olha isso aqui, ó. Fabricante de bonecas lança a Barbie Juíza. O que você acha da Barbie Juíza? Porque agora está na moda, né? Esse negócio de juiz, super-herói, a gente chega até as Barbie Juízas. Você vai dar uma Barbie Juíza para a Luísa, Léo? Áudio, Léo.
Léo, você está sem áudio. O que acontece, Léo, é que na hora que você compartilha, o microfonezinho some, eu não consigo reativar. Então desculpa, descompartilhei. A Barbie juíza deve ser amiga da Barbie bancária, né, Léo? Devem tomar café juntas, devem ter encontros secretos. Vão lançar a Barbie procuradora, provavelmente, só que não é uma coisa muito popular a ideia da Barbie procuradora. E agora que lançaram a Barbie juíza, eles devem lançar o Ken Dallagnol, o Ken Sérgio Moro, tudo isso vai sair. Provavelmente, provavelmente. Mas, Léo, isso mostra também como é que está a lógica dos incentivos na sociedade, né? Então, Os incentivos da sociedade, exatamente. Agora, o ponto que se tem nesse momento é até interessante, né? Há pouco tempo atrás, a onda era ser bonitinha, chamar atenção pela aparência, então só tinha Barbie loirinha. Agora, o importante da Barbie já não é mais a cor dos olhos, a cor da pele ou a textura do cabelo. O importante é a capa preta, olha que interessante. Pois é. E aqui, ó, Bolsonaro dá passaporte diplomático a parentes de suspeito da morte de Marielle Franco. Eu vou compartilhar de novo para as pessoas acreditarem, né, para verem que é uma notícia verdadeira. Então tá aqui, ó. João Vitor Moraes Brazão, Dalila Maria de Moraes Brazão, filho e esposa do deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes da morte da Marielle, ganha um passaporte diplomático, né? Na lógica dos incentivos, é dizer o seguinte, olha, participem da milícia, participem, né, do crime organizado, eventualmente, que vocês serão recompensados, né, Léo? Exato, Léo, faz todo sentido. E o pior não é perceber isso vindo somente da presidência da República, que isso é uma coisa que a gente esperava do governo Bolsonaro. O detalhe é imaginar que isso é uma postura social. O Bolsonaro representa muito bem uma parte da sociedade que considera organizações criminosas como sendo uma coisa boa. As organizações criminosas, desde que estejam conectadas à ideia de manter as estruturas de poder, elas são bem-vindas para uma parte da sociedade. Isso que me assusta. O que me assusta não é necessariamente o Bolsonaro ter sido eleito, mas o que me assusta é saber que existem pessoas que realmente gostam da postura do Bolsonaro, gostam desse tipo de coisa, e se o Bolsonaro não fosse eleito, uma pessoa com a mesma ideologia poderia ter sido eleita. Ô, Léo, aqui, ó. O Valdir está dizendo o seguinte, está dizendo aqui, ó. E a Barbie jornalista comentarista? Daqui a pouco vão fazer a Barbie Miriam Leitão. A Miriam Leitão foi um tema bastante comentado nas redes sociais ontem, porque ela criticou a censura da Caixa Econômica Federal, censura do Banco do Brasil. E todo mundo lembrando que censura é algo típico de ditaduras, né? De governos não democráticos. A Miriam contribuiu decisivamente para isso ao fazer campanha contra a Dilma. Hoje a Folha de São Paulo tinha um anúncio de página inteira da própria Folha dizendo: sem liberdade de imprensa não existe democracia. Eu diria que sem democracia não existe liberdade de imprensa. E a Folha contribuiu também para o fim da democracia no Brasil. Como é que você vê, Léo, esse arrependimento de personagens, empresas ou grupos de comunicação? Não digo arrependimento, né, mas dessa constatação de que o Brasil está perdendo liberdades democráticas. Pois é, Léo, o problema todo é que essa percepção ela não está atrelada a uma ação. Normalmente o que acontece é o seguinte: percepção de que está faltando água é a sede. Ela é atrelada à ação de buscar um copo d'água e beber água. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: a percepção do fim da democracia e do fim da liberdade de imprensa está atrelada a qual ação? Porque a gente está vendo várias pessoas esperneando, a gente está vendo notícias desse gênero, mas a gente não vê uma movimentação no sentido de solucionar. Por quê, Léo? Porque a movimentação passa por uma reflexão de ter feito algo errado. A Folha, por exemplo, ela errou no momento que ela atacou a democracia. E só é possível, nesse momento, tomar uma atitude se for em prol da democracia. Por exemplo, Lula livre, novas eleições. Agora, como que quem trabalhou pela prisão do Lula agora vai se posicionar por Lula livre e novas eleições? É isso que faz com que Folha e outros veículos, como Miriam Leitão, fiquem presos eternamente a esse dilema, que é mais ou menos assim: eu trabalhei para isso acontecer. Para desfazer a merda que eu fiz, eu preciso assumir que eu fiz errado. Eu não posso assumir que eu fiz errado, porque eu posso perder audiência, eu posso perder admiradores se eu admitir que fiz errado. Então eu não vou admitir que fiz errado. Como eu não vou admitir que fiz errado, o máximo que eu posso fazer é reclamar do que está acontecendo. Não tem ação. Volto a dizer, a sede é um chamado para você beber água. Se você não for beber água, não adiantou de nada.
Existe uma ação, Léo. Essa ação se chama autocrítica. Por que, que a autocrítica não acontece? Antes de você falar de autocrítica, o Rogério Anita Bilan manda um superchat e fala: Estopa, minha consideração por você. Por que, que a autocrítica é tão difícil? Olha, Léo, eu considero a autocrítica uma coisa muito difícil nesse caso, porque a autocrítica significa assumir que errou. E agora a gente tem uma situação óbvia de que uma autocrítica vai chamar atenção para a vítima do que aconteceu no passado, que foi o Partido dos Trabalhadores, e após uma autocrítica da imprensa, a volta do Partido dos Trabalhadores vai ser uma coisa incontestável e vai ser uma volta assim com força total. E a pergunta básica é: será que esses jornalistas acreditam que serão perdoados pelo Partido dos Trabalhadores? Será que uma Rede Globo acredita que será perdoada pelo ex-presidente Lula? Lembrando, a Rede Globo e a Lava Jato exterminaram a esposa do Lula, colocaram o Lula na cadeia por todo esse tempo. Qual que é agora o risco que eles correm de terem uma retaliação do ex-presidente Lula? Eu sei que você não acredita na possibilidade do ex-presidente Lula fazer qualquer tipo de vingança contra uma Rede Globo, mas é importante lembrar que uma Rede Globo não avalia o ex-presidente Lula com olhos de ex-presidente Lula. Uma Rede Globo avalia o ex-presidente Lula com os olhos da família Marinho. Então o Marinho olha para um ex-presidente Lula e fala: se eu tivesse no lugar dele, tivesse a oportunidade de destruir todo mundo que me perseguiu, eu ia destruir. Então óbvio que eu tenho que trabalhar para manter esse cara preso, que se ele sair de lá, ele vira presidente. Se ele virar presidente, ele obviamente vai me atacar de alguma forma. Então a Rede Globo acha mais fácil desafiar desafiar o futuro, que está muito concreto, que é o fim da economia brasileira. A Rede Globo acha mais fácil lidar com o Bolsonaro, que pode acabar com a liberdade de expressão e acabar com a Rede Globo junto, do que enfrentar um ex-presidente Lula. Lembrando que a Rede Globo trabalhou pelo extermínio da esposa do ex-presidente Lula, a Rede Globo trabalhou pela prisão do ex-presidente Lula. Então ela está numa sinuca complexa. E quando a gente pensa no tanto de coisas que a Rede Globo fez contra o Lula e do tanto de coisas que a Rede Globo fez contra o Bolsonaro, óbvio que a Rede Globo vai estar mais confortável do lado do Bolsonaro. Obrigado, Léo. Voltando aqui ao tema do Chico, a Claudete, Chico Buarque de Holanda, a Claudete dizendo: Chico agradeceu, não quer emporcalhar o certificado dele, do Prêmio Camões, com a assinatura da besta. E o Paulo César dizendo que a Miriam não se arrepende de nada, só reclama da boca para fora, não assume os seus erros, né? O Eloy Menezes está dizendo que daqui a pouco vai ter a Barbie miliciana também. O pessoal falou da Barbie fascista, tem de tudo isso, né? Vamos voltar para o tema do PSL, que é o tema mais importante do dia, né? O Bolsonaro aparentemente desistiu de sair do PSL, mas ele está perdendo muita moral e está sofrendo já retaliações dentro do próprio partido. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Primeiro, o que disse aqui o Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Aliás, o que fez já o Luciano Bivar, né? Ele já avisou, ele já está demitindo uma advogada de confiança do Bolsonaro. Está aqui, vou abrir, já compartilha. Está aqui, ó. O presidente da legenda, Luciano Bivar, alegou quebra de confiança para romper o contrato com a advogada eleitoral Karina Cufa, né, que se tornou uma espécie de conselheira do Jair Bolsonaro. Tem uma outra matéria do Bivar também, em que ele fala que a relação do Bolsonaro com o partido está completamente abalada. Na verdade, que o Bolsonaro não tem mais relação com o seu próprio partido, Léo. Então está aqui, ó, abrindo. Bolsonaro não tem mais nenhuma relação com o PSL. Tal. Quando ele diz a um estranho para esquecer o PSL, mostra que ele mesmo já esqueceu, mostra que ele já não tem mais nenhuma relação conosco. Léo, esse tipo de atitude, evidentemente, a gente falou ontem, Bolsonaro quer o dinheiro do PSL. O PSL vai ter muito dinheiro do fundo eleitoral no ano que vem. Ele quer controlar ele, o Flávio, o Eduardo, o Carluxo, essa turma toda. E o Luciano está dizendo: não, eu sou o presidente do partido, ele vai controlar. Né? Agora, o movimento do Bolsonaro foi muito desastrado, Léo, porque é aquela coisa, ele não tem nenhuma garantia de que ele vai conseguir fundar um outro partido, de que ele vai conseguir levar deputados para outro partido e de que ele vai conseguir ter fundo eleitoral no próximo ano. Não tem mais janela partidária, porque as pessoas falam que em função da reforma política. Se ele sair, ele fica sem dinheiro para a campanha também. Né? Então, eu acho que ele fez um gesto. Ele tentou blefar para ver se o Luciano Bivar entregava o comando do partido para ele e aparentemente o Luciano Bivar está dando uma banana para o Bolsonaro.
Mas a gente precisa concordar, Léo, que o dinheiro do fundo partidário para o Bolsonaro, se o Bolsonaro estiver disposto a continuar entregando o Brasil, o dinheiro do fundo partidário é insignificante, né? O impulsionamento de WhatsApp e Twitter, quando a Folha fez a primeira estimativa, estava na ordem de bilhões de reais. É muita grana mesmo. Então, eu não acho que o Bolsonaro esteja preocupado com essa questão do partido para as próximas eleições. Eu imagino que o Bolsonaro não está pensando nas próximas eleições, ele transmite uma convicção, uma esperança muito grande nisso, mas nessa circunstância que o Bolsonaro teve 3 cirurgias consecutivas, eu não acho que a situação de saúde dele seja uma situação tão otimista a ponto dele estar disponível nas próximas eleições. Mas é claro, isso é só uma especulação daqueles que acreditam que a facada foi fake. Mas o Bolsonaro, eu não consigo ver uma possibilidade do Bolsonaro estar preocupado com dinheiro para a campanha. Bolsonaro tem toda uma estrutura daqueles que estão comprando aí pré-sal, comprando BR Petrobras, vão comprar Correios. Então, o Bolsonaro ele tem um aval do mercado. O dinheiro do fundo partidário, perto do dinheiro que impulsiona Twitter, impulsiona WhatsApp, compra algoritmos, isso é insignificante. O que eu penso nesse momento é que o Bolsonaro está tentando manter um bom relacionamento com o Congresso. Até porque uma pirraça do PSL, olha, o PSL é um partido doidão. A diferença básica é essa, o PSL não é um partido de pessoas que sabem fazer política, o PSL é um partido de pirracentos, prova disso é o Alexandre Frota, que saiu do PSL e saiu atirando. Então eu acho que nesse momento, o que o Bolsonaro está tentando fazer é manter pessoas com boca calada, que é muito importante, tentando manter apoio no Congresso, porque ele não deve estar tão preocupado assim com dinheiro para a campanha dele. Ele pode estar preocupado, obviamente, na possibilidade dele ser o administrador desses 358 milhões de reais. Isso tudo bem. Dinheiro para a campanha dele é insignificante, mas tem uma coisa que o PSL tem, muitas pessoas do PSL têm, que realmente vai incomodar o Bolsonaro, que são informações como, por exemplo, as informações que o Alexandre Frota está trazendo. O Bolsonaro... E que está dizendo que vai entregar. O Léo Torres está confirmando com você, Léo, está dizendo ele não precisa de dinheiro, o velho da van paga. Né? O Ronaldo Alan está dando um recado aqui também, mandando um superchat, obrigado, dizendo Moro foi ao jantar com deputados do PSL em apoio a Bivar, horas depois de Bolsonaro o ter queimado. Uma reprovação explícita de Moro a Bolsonaro, quase uma vaia. O vácuo em Dallagnol é interséptico. Ô, Léo, o Intercept vai voltar com tudo, viu? O Glenn fez uma palestra na PUC ontem, foi cobrado sobre cadê a Vaza Jato, parou por quê? Por que parou? Aparentemente, Léo, teve alguma rusga aí com alguns veículos de comunicação que tentaram usar o material parcialmente ou com um viés que não era o viés adequado, e eles vão voltar com toda a força, principalmente agora, abrindo as relações da força-tarefa com alguns veículos de comunicação, sobretudo Globo, Antagonista e Veja, se não me engano. Agora é hora, Léo, de aproveitar os vazamentos para poder mostrar para as pessoas como que a Lava Jato prejudicou a economia. Eu volto a dizer, porque continuar falando que o Sérgio Moro cometeu crimes é continuar numa tentativa de convencer a população que o crime é um problema. A população brasileira, infelizmente, ela não se incomoda com o crime. A população brasileira se incomoda com o crime quando o crime pode ter gerado algum benefício para os mais humildes, mas o crime das elites não incomoda a população brasileira. Então, dizer que o Moro cometeu crime ao prender o ex-presidente Lula não é problema. O Intercept vai continuar insistindo nisso e não vai ter comoção pública nenhuma fora da nossa bolha. No entanto, se a gente souber mostrar para a população que a Lava Jato destruiu a economia brasileira e aproveitar os vazamentos da Intercept para mostrar exatamente isso, como que as articulações aconteciam, como que os banqueiros estavam fazendo lobby, como a preocupação eram só as palestras, a gente consegue chamar a atenção das pessoas mais alienadas, né? As pessoas realmente mais teimosas, que insistem em apoiar a Lava Jato. Desculpa, eu estava procurando também aqui a binha do som, né? Mas, enfim, a informação que a gente recebeu é que talvez até amanhã mesmo já tenha novo capítulo da operação, não da operação, né, da divulgação da Vaza Jato, e vão ser coisas interessantes aqui. Né? A Ana Soares está dizendo, vamos coringar, está pedindo uma revolta popular em relação ao sistema que está oprimindo. Né? Quando você falava o seguinte,
Está faltando ação, as pessoas estão apontando, mas não estão fazendo ação. A ação que está faltando é justamente defender a liberdade do ex-presidente Lula, né, Léo? E também a perspectiva de liberdade do Lula em outubro é bastante favorável, né, com decisões que possam vir aí relacionadas ou à prisão em segunda instância ou à própria suspeição do Moro. Exatamente, Léo. Quando você esse ponto é importante porque hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que estão travadas nisso. São pessoas que já perceberam que erraram. São pessoas que estão tentando, de alguma forma, limpar a própria biografia. São pessoas que chegam com conversas do tipo: eu fui enganado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro não é aquilo que eu imaginava. Pronto. Ali elas demonstram a revolta delas. Tudo bem. Mamãe falei, né, Léo? Mamãe falei está dizendo isso. Você chegar de uma hora para outra na cozinha e falar: meu Deus, que bom que estou na cozinha, estou com sede. Não, peraí. Você está na cozinha, está com sede, agora pega água e bebe. O mais importante é solucionar o problema. É o tapa final para solucionar o problema. Não adianta nada você ter andado 10 quilômetros no deserto para chegar num local que tem água, se você sentar do lado da água e morrer do lado da água. Então, hoje é importante que Mírias Leitão e demais veículos de comunicação entendam que o que eles tiraram do Brasil foi a democracia, o que eles tiraram do povo foi o direito de escolher os políticos, o que eles tiraram da sociedade foi a verdade e o patrimônio público. Tiraram Petrobras, tiraram pré-sal. Agora não adianta nada lamentar, é preciso trabalhar para trazer isso de volta. Então não adianta nada chegar e falar: o Bolsonaro tira a democracia porque tira a liberdade de expressão. Pronto, peraí. E aí? O que você está fazendo? Você está falando do presidente da República, que tem várias vulnerabilidades, que foi eleito num processo fraudado. Você pode falar sobre isso. Que foi eleito através da prisão ilegal de um ex-presidente que tinha primeiro lugar em todas as pesquisas. Você pode falar sobre isso. Estamos vivendo essa situação hoje porque o STF não tem coragem de anular as eleições que foram fraudadas por impulsionamento de WhatsApp, impulsionamento de Twitter. Você pode falar sobre isso. Por que você para na reclamação? Pergunta básica que eu faço para Miriam Leitão e qualquer outra pessoa que nesse momento chega com essa lamúria falando que o Bolsonaro atrapalha a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Né? Por que você para aí? Por que não? Peraí, tudo bem, você chegou nesse ponto. Custa andar um pouco mais e falar que a solução está em devolver a democracia para o povo? Será que custa um passinho a mais? Muito você tem bem coragem colocado, de botar aí? Muito bem colocado. Eu vou mostrar daqui a pouco o anúncio da Folha de São Paulo, que ela chega no ponto: a democracia está acabando. Então, lute pela democracia, né? Não adianta reclamar. A Giovana está dizendo: a liberdade de Lula com sua inocência decretada. O que a direita quer dar é Lula sem direitos políticos. Léo, a coisa chegou num ponto, né, que a frase a premonitória acaba sendo mesmo do Alexandre Frota. Ele está dizendo aqui: eu avisei que ia pegar fogo no puteiro, né? Olha a que ponto o Brasil chegou. E está dizendo: e isso é só o começo, né? O Frota sabe das coisas, ele conviveu com o Bolsonaro, ele conviveu com essa fraude, com essa farsa total. E está dizendo: é só o começo, Léo. Eu fico impressionado como que uma pessoa tão inocente de inteligência, chegou à presidência da República. Porque, olha, o Frota já tinha feito essa sessão de chantagens com o MBL. Se você procura o Frota no período pós-MBL, você vai ver um Frota chantageando o MBL, o Frota falando que ia contar de onde vinha o dinheiro do movimento, como é que chamava mesmo? O Revoltados Online. O Frota apareceu em vídeo falando isso. E a pergunta que eu faço nesse momento é: olha, Bolsonaro, se o Frota chantageava o MBL, se o Frota chantageava o Revoltados Online, por que você achou que o Frota não ia te chantagear, Bolsonaro? O que está errado na sua cabeça? 28 anos na política, sabendo como que funciona o lado negro da política, você foi mandar mensagenzinha pro Frota, Bolsonaro. Agora aguenta. Aguenta, coração. Aguenta, coração. Léo, olha isso aqui, anúncio da Folha de São Paulo de hoje. Sem liberdade de imprensa não há democracia, né? Aí a questão trabalha para devolver a liberdade de imprensa, Folha. Pô, trabalha para devolver ela a democracia, que com ela vem a liberdade de imprensa, meu. Não adianta chorar, não. Com ela vem a liberdade. Tem água, não se mata a sede. Pô, bebe a água. Exatamente. Faz isso, dá um passinho a mais, vira o copo. É só isso que falta. Exatamente. Léo, como você, não sei se você está reparando, mas eu estou com uma dificuldade respiratória tremenda, né? Estou aqui respirando mal, falando mal, né? Então eu vou te pedir desculpas ao nosso público encarecidamente para a gente encerrar hoje um pouco mais cedo,
Antes, vou ler o comentário de Matt Costa. Está dizendo aqui, ó. Atush, por que você não faz uma série de uns 3 programas com um jurista explicando as contradições no processo do triplex passo a passo? A gente fez isso na época da condenação do Lula com o Luiz Moreira. É uma boa ideia. A gente está fazendo com a Liana Cirne Lins, mas a gente podia organizar esses vídeos dos juristas numa playlist também. E hoje teve uma entrevista muito boa com o advogado Marco Aurélio Carvalho. Recomendo muito. Ele fala que o processo do Lula, é interessante você comentar isso, é um processo que começou pelo final. Um processo em tese, né, ou uma reportagem, mas também acontece isso no jornalismo. Uma reportagem deveria começar. Quais são os fatos? E aí você vai apurando os fatos para construir uma história, né? Tem gente que quer começar o livro, a reportagem, pelo último capítulo. É tipo assim, não sei quem matou Odete Roitman, né? Então o processo contra o Lula começou da seguinte maneira: Lula está condenado, agora a gente vai ver como. É mais ou menos essa lógica, é um processo que começa pelo fim. Então vale muito a pena assistir o Marco Aurélio Carvalho no dia de hoje. Exatamente, é o que eu falava no início, né? Quando o processo chegou em Curitiba, o Moro já tinha condenado o ex-presidente Lula. E foi todo um trabalho da Lava Jato e do Sérgio Moro para fundamentar a condenação que aconteceu no momento que o processo chegou lá, antes mesmo de ver os autos do processo. Então, gente, muito obrigado. Eu também vou aproveitar aqui. Não, mas tem 2 comentários para você, Léo. Tem a de Não, e é importante, Léo, antes que você fuja, que depois da live você sai correndo, não vai tomar remédio sem visitar um médico, tá? Não, eu estou indo para o médico agora. Eu tô indo, isso, o remédio de respiração, ele... Eu não sei se você já ouviu falar do exame que você tem que dormir num lugar, eles põem um monte de eletrodos na sua cabeça para saber como é que você dorme, se você dorme bem, se você dorme mal. Tem toda essa história aí. Já viu esse exame? Eu não sei o que eles vão pregar. Olha, Léo, eu não sei como é que esse exame na realidade não. Eu já vi, provavelmente, deve ser nesses desenhos tipo Pato Donald e tal, mas eu já até imagino que na televisãozinha do exame vai aparecer uma briga entre Bolsonaro e Lula, tá? Sua cabeça tudo fritando assim, e na hora que tiver no final do exame vai dar uma explosão e sua cabeça vai queimar a máquina. Não, nem brinca, nem brinca. A Giovana está dizendo, Atush, a TV 247 tem ótimos analistas, mas Estopa é o melhor. Parabéns. Obrigado. Tem um bolsominion aqui, a gente tem que pedir, bolsominion, vai lá ver, a Record não é o seu lugar aqui. Ô, Léo, e uma outra pessoa mandou aqui no começo dizendo, Estopa, seja candidato, pegue o lugar do Kim Katakoquim, né? Você tem que tomar o lugar do Kim Katakoquim. E a Inês está dizendo, Léo, parabéns, só lamúria não adianta, tem que passar da reclamação para a autocrítica e da autocrítica passar para a ação, né? Então é isso. A Valmira está dizendo, vai para o Instituto do Sono, né? Pois é, tem esse negócio aí do Instituto do Sono, que a gente tem que dormir direito. O sono é uma coisa muito importante, viu? Você que não dorme também, aprenda que sono é bem importante. Pois é, Léo, tô vendo você falando essa questão do sono, o Instituto do Sono. Falei, nossa, como seria bom poder ter um sono tranquilo, 8 horas de sono. Há poucos minutos atrás, eu estava tomando um puxão de orelha do meu colega Anthony, do canal Sabendo Direito. Ele falou, Léo, você tem que voltar a fazer as lives, tá todo mundo cobrando as lives. Eu falei, nossa, mas como? Quando dá 9 horas da noite, eu acordo às 5, começo a preparar tudo para a obra. Quando dá 9 horas da noite, eu já estou bêbado de sono. Ele falou, mas semana que vem você volta sem falta? Não, semana que vem eu volto sem falta, porque essa semana o sono está mais poderoso que eu. Mas muito obrigado, Léo. Vá ao Instituto do Sono. Passe aqui, pelos eletrodos. Trajano está dizendo, grandes Léos vivas. O pessoal está dizendo que o exame se chama polissonografia. Daniela, não sei se notaram, mas Bolsonaro disse que tinha prazo de 31 de dezembro até de 2026 para assinar o prêmio do Chico Buarque. Será que ele acha que será reeleito? Ele deve achar, né? Mas, enfim. Né? Bom, não podemos menosprezar porque ele virou presidente, né? Então, realmente... Não menospreze a ignorância alheia. Isso é uma coisa importante. Nem o poder da mentira. Marildo dizendo, consegui assistir 50%, adorei, obrigado, compartilhem. Vamos fazer a TV 247 crescer e chegar aos 500 mil inscritos. E também vamos tentar ser assinantes. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Lourdes recomenda yoga. Vamos fazer yoga também. Valeu, Léo. Obrigado. Até amanhã. Tchau, pessoal. E até amanhã.